Oi, gente, estamos aqui com mais um episódio do podcast e hoje esse episódio é mais que especial porque a gente está trazendo grandes amigos e uma empresa super importante para o mercado condominial. Temos aqui o Paulinho, a Laís. Gente, muito obrigada por terem vindo no nosso podcast. Terem dado um pouquinho do tempo de vocês para isso. E hoje o tema é sobre os custos do condomínio, né? Assim, como o condomínio deve se preparar para os custos que vêm por aí. E aí eu já entro falando sobre essa convenção coletiva e os custos que aumentaram para o condomínio. Queria que vocês falassem um pouquinho. A gente tem aí uma convenção, né? Esse ano foi bem melhor do que a do ano passado. Ano passado uma convenção previu um aumento de 11,9%, mas que na realidade não era nem tudo isso. A gente conseguiu repassar para a maioria dos nossos clientes em torno de 8%, 7,5%. Foi mesmo, quer dizer, vocês conseguem repassar para o cliente um valor inclusive menor do que a convenção estipula? Dependendo do ano, doutora, a gente estuda como é que está o cenário, a gente estuda a convenção e ali às vezes a gente consegue repassar, diminuir o custo para o cliente, porque ele tem que entender que o cliente, eu não posso querer ganhar tudo de um cliente só. Então eu repasso o que é o justo. Esse ano a convenção ela foi bem justa, ela não trouxe um exagero. Então ela trouxe um 7,98%. Em alguns casos a gente conseguiu um pouquinho a menos, mas não foi tão, não teve uma margem maior, né? Mas realmente trouxe esse impacto. Não foi um impacto esperado dentro da inflação que a gente está convivendo. Próximo ano vai ser um impacto até maior por conta da mudança da reforma tributária. E aí pode esperar que o próximo ano vai ser mais sofrido. Pois é, a gente estava falando aqui nos bastidores, né? Você estava falando em torno de 13, sua expectativa. E eu sei que você é muito estudioso desses assuntos. Infelizmente, a gente tem que falar a realidade, que vai vir um impacto para os condomínios em torno de 13% a 14%. De forma geral, não só por conta de mão de obra, né, mas a questão de todos os serviços. Porque a reforma... Da inflação em si, que você fala, ou da reforma tributária? Da reforma tributária. Ela vai estar substituindo o PIS e o COFINS pela CBS. No nosso caso, a gente cobra do cliente 3,65% de PIS e COFINS, a gente precifica. E com a reforma tributária, a CBS, ela vem para 8,8%. Eita! Então, vai subir de 3 e pouco para 8? 3,65, que é o PIS e o COFINS, tá? Para 8,8, que é a CBS. Então vai ser a primeira parte da reforma tributária que vai acontecer agora em 2027. E isso vai ser bom, por um lado, para o governo. Para os condomínios, a gente vem esperando que tenha alguma mudança ainda até o próximo ano. Porque o governo está olhando todos os setores, está tentando trazer algumas normativas diferentes, porque o condomínio ele não gera crédito. Então, a reforma tributária, quando você vai pagar um boleto, ele vai direto para o condomínio, para o prestador de serviço, e a outra parte vai direto para o governo. Vai ter essa diferença agora, que antes você pagava a DAF e pagava o boleto. Agora não, agora você vai pagar um boleto só, e já o governo já vai receber a parte dele. Né? Então já vai ser. Então tem que ter uma diferenciação, de fato, para empresas e para condomínio, né? As empresas, elas vão gerar crédito. Por exemplo, quando eu compro meu fardamento, o meu fornecedor, ali já tem a parte que ele pagou de ICBS. Então vai ter esse crédito que eu vou ganhar. Mas o condomínio gera crédito de quê? Ele vai gerar crédito de salão de festa, aluguel de sala, mercadinho. Então, mas é algo bom. É algo só bom, só que assim, hoje não é contabilizado. Não pois é! Vai dificultar. Para fazer a regularização, a formalização dessa entrada... Vai ter que emitir nota fiscal, que hoje não emite. Então, assim, a gente ainda está estudando como é que vai... funcionar de fato a legislação, como que vai ser cobrada. A gente, como a legislação ela foi publicada agora, a regulamentação no dia 30 de abril, então a gente está começando a estudar para ver como é que a gente vai fazer para regularizar, se realmente os condomínios vai valer a pena emitir nota para isso,
ou se é melhor ele pedir desconto nos serviços, algum outro formato que funcione. Ai, gente, que coisa, viu? Realmente é um tema que a gente podia passar a tarde todinha aqui e eu acho que não ia entender tudo, porque é muita informação. É só uma ponta, né? Porque quando a gente fala de custos de condomínio, engloba muito mais coisa, e engloba gestão. E o síndico ele tem que ser muito responsável nesse controle de custos, porque a gente vê, infelizmente, o que a gente acompanha na rotina da administração são síndicos que não entendem de gestão ou que não entendem de entradas e saídas, né, e que contratam serviços que muitas vezes não vão ter condição de pagar. Então, Sim. que a gente tem que fazer também essa consultoria financeira e ajudar e educar, né, globalmente, para que o condomínio não venha a ficar no saldo negativo. Poxa, é tão bacana isso que está dizendo, mas porque assim, nós falamos, existem muitos síndicos profissionais, etc., mas existem muitos síndicos orgânicos também e tudo, e eles poderem contar com a administradora que tem essa humanização, que tem essa expertise e que conversa, né, assim, tem essa troca com o síndico, faz muita diferença, porque às vezes eles não têm mesmo noção do que devem fazer. Por exemplo, será que eles estavam preparados para esse aumento, por exemplo, da comissão coletiva? Será que eles esperaram por esse aumento? Ou, diferente de outros anos em que a gente, pelo menos eu, quando vou para as assembleias orçamentárias, eles já estão contando com um percentual e etc. Esse ano eu confesso que eu não senti tanto e pesa, né, gente? 7 ou não 7, ou 12 ou 11. Assim, a gente sempre orienta nossos clientes a botar na mão que eu tenho que ter o valor da inflação mais 2 ou 3%. Então, a orientação que a gente pega é sempre essa. Quanto é que está a inflação? A inflação está gerando em 5%, vamos trabalhar com mais 2 ou 3%. Então, isso é uma previsão bem real na parte de mão de obra, né? Olha quanto é que foi o aumento do salário mínimo. O salário mínimo aumentou 5%, vamos botar mais 1,5%. Então, isso é o norte que a gente sempre tem, a consciência que a gente pode orientar o síndico, mesmo antes de sair qualquer CCT. Legal. Então, assim, a ideia que a gente está tentando com os condomínios é o quê? É puxar a previsão orçamentária para dezembro, apesar de que muitos têm na convenção que é às só em vezes março. maio, Que isso é muito ruim para a gente, porque o condomínio já começa o ano com 3 meses defasado. Então, ele tem 3 meses ali de déficit, que ele vai ter que recuperar depois. para passar para dezembro. O ideal era isso. O problema é o que a gente conseguiu o quórum suficiente para fazer essa alteração. Nas convenções, né? Às vezes é muito complicado, é chato a gente fazer isso, mas é uma orientação que a gente vem tentando puxar os clientes a trazer para dezembro, para em janeiro já arrecadar a taxa correta. E aí não ter problema de furo durante 3 meses. Que o síndico não entende por que ele está tendo furo 3 meses, mas é porque a água aumenta, a luz aumenta, os salários do pessoal aumenta, tudo aumenta em janeiro. Então a gente tem que já ajustar aí. Dezembro tem que estar o valor novo, está todo mundo animado com o Natal. É melhor, né? Se fosse todo mundo rico em dezembro, a pessoa aceita. Começar o ano de uma forma melhor, né? Porque se não esperar até maio, junho, isso quando consegue decidir em uma assembleia que não vai para a segunda, que não gera tumulto, né? Porque o assunto financeiro é muito delicado. Sim. Sempre gera um estresse maior tanto para o síndico quanto para os moradores, porque infelizmente os moradores acham que não tem que aumentar a taxa do condomínio. Ai, por que que vai aumentar? Nossa. Laís, assim, vocês têm uma empresa bem grande que fazem o grupo Atitude, tem a empresa que faz a terceirização de mão de obra e tem a empresa que faz a parte de administração de condomínios, né? Eu queria falar um pouquinho sobre a terceirização de mão de obra e quais são os benefícios que esse tipo de serviço gera para um condomínio. Eu acho que a grande principal, né, benefício é o síndico ele não se preocupar com a gestão dos funcionários, né? Porque a partir do momento que ele nos contrata, ele para de se preocupar. Fora que, quando a gente volta para essa questão de custo, ele vai ter um valor fixo mensal, que ele consegue ter uma previsibilidade, ele consegue se programar, ele não vai ter nenhuma surpresa, né?
E aí ele consegue, por exemplo, ele vai ter uma equipe muito mais profissional, porque a gente vai entrar com fardamento, a gente vai entrar com treinamento, a gente se responsabiliza de troca, demissão, férias, 13º, nada disso ele vai mais precisar Análise se de preocupar. convenção coletiva. Sim, essa parte já vai para a administradora, né? Mas a gente, enquanto mão de obra, né? Se houvesse apenas a parte da mão de obra, a gente tem como fazer essa previsibilidade também para ele, né? Para ele se preparar. Porque, assim, eu fiz essa pergunta porque eu estou vivenciando uma situação meio caótica, assim. E que se o cliente, ele tivesse, ao invés de mão de obra própria, ele tivesse contratado uma terceirização de mão de obra, a gente não teria esse problema. Mas o que aconteceu? Mudou o sindicato da circunscrição, de abrangência da localidade, em dezembro de 2023, e nessa convenção, que entrou em vigor em dezembro de 2023, ela estipulou uma gratificação natalina, além do 13º e etc, etc. E aí, o condomínio em dezembro já tinha resolvido de outra forma a gratificação para os funcionários, fez uma festa, para um deu uma televisão, para outro um micro-ondas, todos os presentes de valor muito superior aos R$150 que dizia lá na convenção. E aí a gente é surpreendido com uma ação coletiva do sindicato exigindo que seja pago esses 150 e mais uma multa por descumprimento da convenção coletiva. A multa da convenção coletiva, de acordo com o que ela está lá, né, que a gente está brigando para que não seja, mas está lá, é 3.700 e tanto. Veja, esse condomínio tem 120 funcionários. É complicada a situação que você está enfrentando. Eu acredito que você vai ter que pagar pelo menos a gratificação natalina. Não, a gratificação natalina, ok, não tem mais o que fazer. Mas a multa da convenção, eu acho que isso aí é uma coisa que dá para questionar bem judicialmente. Né? Sim, mas a questão, Paulinho, não é questionar ou deixar de questionar, é o moído. É o moído que esse condomínio ele não teria se ele tivesse optado por contratar uma empresa especializada nesse tipo de serviço. Então, às vezes, a economia talvez que seja feita lá para essa mão de obra própria. Mas essa questão de mão de obra própria ser mais barata é uma ilusão, uma cultura que se criou há muito tempo, né? E que alguns condomínios, alguns síndicos e o próprio mercado conseguiu já quebrar essa barreira. A gente mesmo já fez várias vezes esse cálculo e, na verdade, a mão de obra própria muitas vezes acaba saindo bem mais caro. Por que, Laís? Porque eu vou vai puxar o assunto aqui do custo. Na hora que você bota o contador para poder fazer a folha, aí tu vai comprar fardamento. Eu gasto por mês R$100.000 de fardamento. Então eu tenho uma escala muito grande, um poder de barganha muito grande na hora da compra. Você vai comprar lá, vai comprar R$1.000, então tu vai pagar 2, 3 vezes mais caro do que o que eu pago. Eu tenho dentro do meu escritório o técnico de segurança do trabalho, médico contratado. Psicólogo. A gente tem psicólogo contratado. A gente tem todo um batalhão de gente que isso é dividido, compartilhado com todos os 400 condomínios. Então eu tenho vários equipamentos, mais de R$300.000 em equipamentos que eu empresto para os condomínios. Se tu for ter mão de obra própria, tu vai ter que comprar todo o maquinário. Tu vai contratar médico? Não vai. Tu vai ter que, o treinamento que eu consigo fazer uma grade, tu vai conseguir dar com mão de obra própria? Não vai, porque é caríssimo. Então, na hora que você soma todos os pontos e as provisões de rescisão, tudo, você não consegue. Você vai ver que é mais caro. É cultural só, né? É cultural. E outra coisa, o que é a chateação de tu tá tendo que procurar funcionário. Se faltar o porteiro da noite, o síndico vai para a portaria.
Aí, isso aí é o que eu acho mais. O síndico tem que ir. Nossa, essa. Qual morador que vai. Nossa, isso aí é o que eu acho mais. Quando assim, tem um acidente de trabalho, como é que faz para conseguir outra pessoa de forma imediata para que o trabalho da portaria nem o de limpeza pare no condomínio? Não é nem só de trabalho, né? Sim. De qualquer coisa, o funcionário se acidenta. Aí gera. Aí você fica assim, aquela pessoa. Vamos pegar para advogado ir atrás e resolver o problema que não tem. Ui. O advogado não O é problema da advogado. estabilidade do funcionário quando ele retorna, não quer mais trabalhar, né? Faz corpo mole. Como que faz esse tipo de situação? Então, essa história que eu contei pra vocês é a ponta do iceberg. Vamos que é uma ponta grande, viu? Porque é 1,5 milhão a ação. Pesado. Aí é complicado. É por isso que a nossa missão é trazer tranquilidade para os clientes. É o que eu acho que é o melhor. Eu perguntei para você qual era o melhor benefício. É essa tranquilidade. É você transferir para um outro esses riscos. E para alguém que entende, que trabalha todo dia só com isso. Então, se você trabalha com isso, você é bom nisso. E ninguém é bom em tudo. Então, assim. E aí, Laís, eu queria te perguntar sobre como escolher uma boa terceirizada. Eu ia lhe falar a mesma coisa, porque acaba sendo também um trabalho compartilhado do síndico e o jurídico do condomínio, né? Acaba sendo seu papel também. Tem que fazer uma boa pesquisa, porque assim, apesar de todo o problema, né, ser transferido para a gente, mas o condomínio ele continua sendo subsidiário, responsável. Então, a escolha da empresa, desde a verificação de estrutura, ver como que a empresa funciona, não só o que ela promete, porque a gente brinca que a empresa, na hora de vender, ela vai prometer o céu, o mundo, estrelas, tudo que for de mais perfeito, né? Mas ali no dia a dia, como que são resolvidos os problemas, né? Qual o capital social da empresa? Qual o capital social da empresa? Vocês me conhecem, vocês sabem que eu sou chatinha, né, com contrato, que meus contratos eu leio, eu de fato muda todas as cláusulas analiso do bem contrato. direitinho, porque eu tô sendo paga, não é pra isso. Tenho que fazer, meu trabalho não é esse, então eu tenho que fazer. Mas você tem de fato que pensar num bom contrato, porque o que eu vejo às vezes acontecer é que, primeiro, o síndico às vezes é teimoso, né? Então, nem sempre eles fazem o que eu tô querendo que eles façam, não. É uma orientação, né? Eu orientei, só peço, por favor, assine aqui, assine aqui ciência e, ok. Mas, contrata empresa de fundo de quintal que não tem lastro, aí a empresa cobrindo, como é aquele ditado? Pegar um santo para descobrir o outro? Cobrir com... pagando esses ditados aí. E aí o que acontece? A empresa começa a falhar com outro contrato, com outro condomínio, e a gente recebe ofício da Justiça do Trabalho dizendo, sabe o valor que você vai pagar para eles pagarem os seus funcionários? Bloqueia. A nossa orientação quando alguma empresa, um condomínio ou empresa procura a gente, que tem uma empresa terceirizada, é de reter a fatura. Na hora que você se surpreender com o processo trabalhista, mandando bloquear, retém a fatura, chama a empresa para conversar, pede a CNDs da empresa, vê se está tudo ok. Olha, se a empresa é lucro real ou presumido, conforme a legislação prevê, porque hoje o mercado, a Lei 123/2006, é muito claro que empresa de terceirização não pode ser obtentor simples. Sim. E aí, assim, e o pessoal ainda insiste no erro. Uma empresa que fatura R$400 mil por mês, tem condição de arcar com uma estrutura grande? Não tem, porque só um funcionário é R$5 mil. Tu divide aí, a empresa vai ter no máximo 80 funcionários. Aí o cara tem 200 CNPJ com uma ruma de empresa do Simples para poder justificar. E tendo só uma, não pode. Isso já foi discutido com a Receita. Tem uma normativa da Receita, uma consulta da Receita, que é muito claro, diferenciando o que pode ser do Simples e o que não pode. Terceirização de mão de obra? Não pode. Aí o síndico diz assim, mas é mais barato. Aí eu digo, olha, é porque tudo na vida tem o bom e o ruim, tem o custo e o perigo.
Aí o senhor decide, porque o meu papel não é de gestora, é de advogada. Então, o que eu faço? Olha, se o senhor quiser escolher esse aqui, tá errado. Por isso, por isso, por isso. As consequências podem ser essas, essas e essas. Esse aqui é mais caro. Ah, mas eu não vejo as pessoas sendo fiscalizadas Quer fazer errado, faça. Pois é. Pois então eu espero que o senhor não seja o primeiro que o senhor veja. Primeiro não, porque a gente teve recentemente um caso aqui de uma empresa grande na cidade, né? Eu não vou falar o nome da empresa, mas é de conhecimento geral, onde a empresa está respondendo criminalmente e todos os condomínios que ela prestava serviço foram notificados pela prefeitura. Sim. Entendeu? Então, assim, fora o processo da Receita Federal que ainda não chegou, não está em segredo de justiça, ou está agora, não sei. Aí todo mundo teve acesso ao processo. Então, assim, a bronca vai ser muito maior para os condomínios ainda. Muito maior. Vai ser muito maior na hora que voltar, porque a Receita vai cobrar toda a retenção que não foi feita, todo o INSS que não foi pago, e o cliente é subsidiário, porque não fiscalizou. Sim. A obrigação de quem está contratando é fiscalizar tudo do estatuto de Tem uma responsabilidade subsidiária. Mas o que eu estou te dizendo, Paulinho e Laís, é que não só essa responsabilidade subsidiária pelos funcionários que, de fato, prestam serviço no condomínio, estão alocados no condomínio, mas eu já vi ser feita a penhora por dívidas de um outro contrato. A empresa tem um contrato com o condomínio A. E aí ela está devendo lá no condomínio A. O pagamento dos funcionários, etc. Mas ela ainda está conseguindo... No B. O B ainda não está sabendo do A. Aí o B paga ela. Aí antes que o B pague para ela, chega um ofício do trabalho para dizer, olha, esse valor vai ficar retido. O condomínio fica com um problema enorme, porque ele fica com um problema com os próprios funcionários, que os funcionários são da terceirizada, mas são aqueles que estão lá na vivência, que estão lá no condomínio. É complicado, uma situação muito delicada. Então, além da responsabilidade subsidiária pelos débitos trabalhistas que a empresa não vier a pagar, ainda tem essas penhoras, assim, que aí você vai se submeter a ficar com a empresa desse tipo, né? Está voltando um problema, está aumentando um problema. Exatamente. É melhor se livrar logo, porque o problema está só aumentando e vai estourar. Mas o melhor de tudo, Paulinho, é não ter o problema. O melhor de tudo é você fazer uma boa análise do contrato, uma boa análise do CNPJ da empresa, fazer uma análise dos processos que ela possui na justiça e como que ela age ao ser processada, porque processada... Vai ter. Quem tem funcionário vai ter. Se ela está pagando os processos ou não. Assim, processada ela vai ser, porque eu não posso me responsabilizar pela conduta do outro. Eu não posso dizer o que é que o outro vai fazer. Mas eu posso ver o que a empresa faz durante um processo. Durante esse problema. E isso fala muito sobre a empresa. Então, assim... Se eu tivesse que dar um recado, nem sou eu que tenho que dar recado, vocês são os convidados, vocês têm que dar recado, mas é que a empresa que faça essa análise. Pesquise, use o jurídico, né, também, para poder fazer essa pesquisa, porque vocês acabam tendo acesso. Muita coisa hoje a gente consegue pesquisar simplesmente pelo Google, mas se você tem o jurídico, utilize o jurídico para lhe dar uma certeza, né? Sim. E também pular algumas pegadinhas que tem nos contratos, de amarra de contrato, renovação automática, a gente tem se deparado muito com isso. Muito aumentos abusivos nos contratos, que as empresas, às vezes, a convenção prevê um valor e a empresa quer... Eu vi agora uma empresa que o cliente levou para a gente, que era 7,98, ele botou 8,3. Absurdo. Entendeu? Então, eu estou passando por isso também. Na verdade, já mandei uma notificação para rescindir o contrato, porque é um absurdo. A empresa está roubando praticamente o cliente. Se é 7,98, é 7,98. Não é 8, não é... Aí tu sabe a justificativa? Fardamento. Fardamento? Mas aí, fardamento, se a pessoa não aumentou nada. Está diminuindo, que o Lula acabou de aprovar aí a lei das blusinhas, que pode botar... Lei das blusinhas. Meus amigos, o Ed já me sinalizou ali que a gente está com o tempo esgotado. Eu queria que vocês falassem, fizessem suas considerações finais. E já agradecer enormemente a presença de vocês aqui. Quem agradece é a gente por esse espaço, né? É muito bacana ver profissionais como você
ajudando a propagar informações, né, no nosso mercado, fortalecer o nosso mercado cada vez mais. E nós trouxemos um mimo para você. Deixa eu ver esse mimo. Aí você descobre o que tem depois. A gente escolheu com muito carinho, pessoalmente. Vai ser segredo, tá, gente? Isso daqui. Entendedores entenderão, e se vocês quiserem ó, vão lá na Atitude. Obrigada, gente. Obrigado. Vou deixar aqui na mesa para aparecer que vocês vieram aqui. E aí eu queria que vocês deixassem o contato de vocês, como faz para procurar os serviços de vocês, para a câmera. A gente pode entrar no nosso site, atitudegrupo.com.br, a gente está à disposição de todo mundo, não só para levar contrato, mas também para conhecer, trocar uma ideia, trocar informação, ver se analisar. Às vezes a gente consegue reduzir o quadro dos condomínios, reduzir custo, ou trazer algumas soluções melhores, né? Então, assim, a gente está à disposição para conversar com todos os clientes, síndico, é muito bom fazer essa troca de experiência o tempo todo. Então, assim, não é só uma venda, é uma consulta que a gente acaba levando, porque a venda é consequência. E aí a gente vai levantando tijolinho por tijolinho todo mês, né? Porque também o que a gente quer ver é todos os síndicos tranquilos, né, na medida do possível, porque ser síndico é bem desafiador, mas o que a gente quer é levar a tranquilidade e poder levar informação para as pessoas e poder ajudar as comunidades. Ai, gente, tão bom ter vocês aqui. Muito obrigada. De fato, gente, é uma empresa bem competitiva e é muito bacana ver o trabalho deles, viu? Eu super apoio. Obrigada. Toda episódio diz que eu esqueço de dar tchau. É hora de morfar. Tô brincando. Gente, muito obrigada por assistir o programa, o podcast. Curtam, compartilhem, ajude a gente a fomentar conhecimento, a divulgar o trabalho dessas empresas que são tão bacanas, são tão importantes e são genuinamente cearenses. Até o próximo programa. Obrigado.